Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor faça a sua paz reinar nos nossos corações, que o Senhor possa, neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus, levantar todos aqueles, Pai amado, que estão nos leitos da enfermidade, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, dar força que eles estão cansados, que toda infecção, todo mal, em nome de Jesus agora cesse, que toda esta opressão maligna, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, meu Deus, todos que se encontram, meu Pai amado, revestidos, Senhor, para estar acudindo, meu Deus, as almas, as vidas, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, Pai amado, dar força, meu Deus, àqueles que estão angustiados, cansados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz para a gente não estar inquieto com coisa alguma. Amém? Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, faça as vossas petições em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. Amém? Glória a Deus. O livro de Filipenses ainda ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Os nossos pensamentos e os nossos corações, meus irmãos, têm que ser guardados pela paz. Amém? A paz, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Nós somos uma máquina de pensar, meus irmãos, uma máquina de pensar. Nós pensamos tanto, passamos o dia pensando em tantas coisas, o coração carregado, o coração aflito. Tentamos muitas saídas, muitos pensamentos, tentamos montar uma situação, uma estratégia. Meus irmãos, isso é enfado da carne e é canseira, meus irmãos. Porque se Deus não edificar a nossa vida, porque é o próprio Deus que vai guardar os nossos corações, meus irmãos, é o Senhor que vai nos guardar. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Meus irmãos, entrega e confia. Você precisa confiar em Deus, aleluia, porque é o Senhor que vai nos livrar de todas as angústias, aleluia, porque o Senhor vai guardar o seu coração. Nós vemos que as aflições do coração do homem, meus irmãos, levam a ele a uma tormenta. As pessoas perturbadas, elas não conseguem dormir, vivem numa insônia, uma inquietação que está dentro da alma. Não é normal, meus irmãos, as pessoas tomarem remédio para dormir, meus irmãos. Eu, quando estou sem sono, vou realmente fazer estudo, ler a Bíblia. Daqui a pouco, meus irmãos, aleluia, a gente realmente está revestido desta glória de Deus. O Senhor guarda o nosso sono, o Senhor guarda o nosso pensamento, aleluia, e vamos dormir em paz. Muitas são as aflições do homem, meus irmãos, muitas são as aflições. A maior aflição do homem é por aquilo que ele faz. A palavra do Senhor diz que no livro de Provérbios, e o inferno, ele nunca se farta, meus irmãos. Como o livro de Provérbios 27, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. Aí está o problema. Quando os nossos olhos não se satisfazem, meus irmãos, quando os nossos olhos não estão satisfeitos, meus irmãos, e os olhos dos homens não são satisfeitos, nunca estão satisfeitos, sempre querendo mais, e eu digo aí que vem um grande problema. O inferno e a perdição nunca se fartam. Satanás nunca se farta exatamente das vidas, das almas. Ele está aí para ceifar, ele veio para matar, roubar e destruir as vidas. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E o Senhor realmente, ele veio tirar esse fardo de cima de nós para que nós tenhamos vida e vida com abundância, meus irmãos. Mas tudo nós temos que fazer na direção, na vontade de Deus, para que possamos crescer espiritualmente.
Aleluia. A palavra diz que um povo sem profecia, meus irmãos, ele se corrompe. Um povo sem profecia, ele se corrompe. Então, nós não podemos realmente ficar sem a revelação, sem a palavra de Deus, sem a unção do poder do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos ter entendimento e buscar na palavra de Deus. Amém? Se nós voltarmos nos livros de Juízes, depois da morte de Josué, nós vemos que o povo voltou a fazer o que era mal. Porque enquanto havia o líder de Deus sobre o povo, meus irmãos, enquanto havia a palavra, enquanto havia os mandamentos sendo pregados no meio do povo, um povo sem a palavra de Deus, ele se corrompe, meus irmãos. E nós vemos que o povo voltou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, nós vemos que, meus irmãos, muitos começam a obra de Deus fervorosamente, buscando o Senhor, mas com o passar do tempo, elas vão se corrompendo, meus irmãos. Vão deixando exatamente as coisas do mundo, as situações do mundo entrar no seu coração e elas vão se afastando de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo lá em Juízes, depois da morte de Josué. Nós vemos que enquanto o povo estava andando fervorosamente na presença de Deus, era um povo que estava sendo abençoado por Deus. Mas quando aquele povo começou a se afastar de Deus, meus irmãos, nós vemos que realmente o povo começou a sofrer a opressão dos inimigos. Nós vemos quando as pessoas elas saem da presença de Deus, começam a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, nós vemos exatamente uma opressão do inimigo sobre a vida daqueles que se afastam de Deus. Há uma opressão muito grande, meus irmãos. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles se afastaram de Deus. E os inimigos se levantaram contra o povo de Israel. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que acontece. E nós vemos isso na vida de muitas pessoas. Nós vemos isso na vida de Salomão. Salomão, aleluia, um homem que pediu sabedoria a Deus, um homem no qual o Senhor deu sabedoria, deu poder, deu riquezas, mas Salomão com o tempo também se corrompe, meus irmãos. Lá no livro de 1 Reis 11 diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações do qual o Senhor tinha falado aos filhos de Israel que não era para chegar a elas. Amém? E elas não se chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguires segundo os seus deuses. A esta se uniu Salomão com o amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não estava perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Micom, abominação dos Abomitas. E assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão alto de Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominações de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Nós vemos que Salomão perverteu o coração. Havia um mandamento de Deus, que era o povo de Israel não se envolver com mulheres estrangeiras, meus irmãos. E nós vemos que Salomão, ele se envolveu com todas as mulheres estrangeiras. E nós vemos que essas mulheres serviam aos outros deuses. E essas mulheres corromperam
o coração de Salomão, no qual Salomão acabou fazendo altares aos seus deuses para sacrificarem, as suas mulheres sacrificarem aos outros deuses. Esse é um grande problema, meus irmãos, quando nós nos deixamos levar exatamente por aqueles que não têm a mesma fé que nós praticamos, meus irmãos. Nós vemos que havia uma situação na vida de Salomão. Salomão, ele se envolveu com mulheres estrangeiras e ele acabou fazendo, de vez ele realmente se apartar de toda a iniquidade, de todo o mal, ele se uniu ao mal e acabou fazendo os desejos das suas mulheres. Hoje, meus irmãos, quantas pessoas começam uma vida como Salomão começou? Salomão começou uma vida temendo a Deus, buscando ao Senhor de todo o coração, pedindo sabedoria. Quando ele não tinha sabedoria para ser rei, ele não pediu exatamente anos de vida, nem riqueza, mas ele pediu sabedoria para governar, e o Senhor agradou da oração de Salomão, ele deu sabedoria, lhe deu exatamente poder, lhe deu exatamente honras, e nós vemos que Salomão se deixa se corromper. Eu digo, quantas pessoas começaram um caminho tremendo, aleluia, quantos pais começaram um caminho tremendo, como foi o rei Davi na vida de Salomão. Salomão, exatamente, ele tinha uma direção no qual foi o seu pai, glória a Deus, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Salomão se deixou levar exatamente por suas mulheres, pelos costumes de adorarem aos outros deuses. E eu digo, meu irmão e minha irmã, esse é o maior problema da igreja hoje, meus irmãos. Ah, pastor, a gente não está adorando outros deuses. Nós não estamos adorando os outros deuses. Mas a partir do momento que nós somos chamados para buscar o Senhor de todo o nosso coração, como Josué dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas dizem ficar firme na presença de Deus. Minha irmã, Deus te chama para você ficar firme na presença de Deus. Meu irmão, Deus te chama para você ficar firme na presença de Deus. Ainda que a sua mulher não queira buscar, ainda que o seu marido não queira buscar, não vai fazer como Salomão. Salomão, em vez de se voltar ao Senhor, ele não perseverou em voltar ao Senhor, pelo contrário, ele foi adorar os outros deuses, os deuses que faziam abominações, os deuses de Moloque. Meu irmão, minha irmã, nós vemos a corrupção que Satanás fez exatamente usando as mulheres no qual Salomão tinha se relacionado. E nós precisamos realmente tomar cuidado, meus irmãos, tomar cuidado. Sabe por quê? Quantas pessoas são fervorosas da igreja, como era o começo do reinado de Salomão, um homem fervoroso, glória a Deus. Se nós vamos pegar a oração no qual Salomão faz dentro do templo, glória a Deus, quando aquele templo está pronto, nós vemos a glória de Deus encher o templo, glória a Deus, amém. E nós vemos, meus irmãos, um Salomão no final da sua vida, na sua velhice, Deus falando que as suas mulheres tinham corrompido o seu coração. E eu digo, quantas pessoas vão começar um caminho fervoroso, mas parece que aí vem os filhos, aí vem um casamento com o jugo desigual, aí vem os filhos, aí em vez de levar os filhos por caminhos do Senhor, meus irmãos, acaba deixando o filho, deixando a filha carregar para o mundo, meus irmãos. Aí vem os netos e aí nós vemos um povo todo corrompido. É os avós corrompidos, é os pais corrompidos, é os netos corrompidos, ninguém na presença de Deus, meus irmãos. E eu digo, é tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de se voltar ao Senhor. Aí eles não entendem por que tanto mal está sobre as nossas vidas, por que tanta coisa está acontecendo errado nas nossas vidas, porque vocês deixaram o caminho do Senhor, vocês deixaram a presença de Deus. Muitos, meus irmãos, nós precisamos entender e precisamos sair da religiosidade. Sair da religiosidade. O que é? Muitos querem fazer só o sacrifício, como muitos do povo de Israel
queriam queimar só incenso. Meus irmãos, Deus não está atrás de incenso queimado, Deus não está atrás de sacrifício, Deus não está atrás de oferta do homem. Deus quer um coração puro do homem, Deus quer um homem transformado, meus irmãos. Deus quer que a gente realmente se volte a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos se voltar a Deus, precisamos se voltar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu digo, Deus sempre levantou um libertador no meio do povo de Israel, quando o povo se desviava exatamente da presença de Deus, e Deus permitia que os inimigos oprimissem exatamente o povo de Israel, e o povo de Israel clamava ao Senhor, e o Senhor mandava um libertador, e eu digo, meu irmão e minha irmã, Deus está falando que é tempo de se libertar, é se libertar das fraquezas, se libertar do medo, se libertar dessa angústia. É tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de perseverar. Salomão não perseverou, o Senhor apareceu por 3 vezes a Salomão, mas Salomão não voltou ao Senhor, ele não perseverou em voltar ao Senhor. Mas Deus está falando com você, minha irmã, meu irmão, que é tempo de você se voltar ao Senhor, de perseverar nos caminhos de Deus, meus irmãos. Imagina aquelas mulheres pervertendo o coração de Salomão. A Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, mulheres exatamente estrangeiras que serviam aos outros deuses. Essas mulheres corromperam o coração de Salomão. Eu digo, quem está corrompendo o teu coração para você realmente não ficar firme nos caminhos do Senhor? É teu esposo? É a tua esposa? É o teu neto? É a vida, meu irmão? Nós precisamos se voltar no Senhor, porque no Senhor tem vida, no Senhor tem vida, fora do Senhor tem morte. Nós precisamos perseverar e voltar aos caminhos do Senhor. Eu quero que você preste atenção. Se Jesus viesse hoje, será que você subiria? Será que a sua casa subiria? Será que o seu marido, o seu neto subiria? Olha, Deus está falando de família. Então, você ama a tua vida? Você ama a vida daqueles que estão à tua volta? Então se volte ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e busca o Senhor de todo o coração, abrindo o seu entendimento. Aleluia, porque Deus é o Deus que entra para fazer a mudança e a transformação, e nós temos que perseverar, minha irmã, temos que perseverar, porque são hostes espirituais do mal que nós temos que nos revestir de Deus para quebrar exatamente toda esta dureza do coração do homem, toda essa resistência do coração do homem. Quantos homens não querem nem escutar falar de Jesus, meu irmão, que ficam todos perturbados. Sabe quem está perturbado? É as trevas, minha irmã, é as trevas. E você não pode temer as trevas. Nós temos que se revestir de Deus para tirar toda abominação, tudo aquilo, toda a confusão, toda a contenda, toda a resistência do diabo precisa ser tirado de dentro do seu lar, precisa ser tirado de dentro da sua vida, meus irmãos. Salomão se deixou corromper, mas nós não vamos deixar nos corromper, não vamos nos corromper, porque, meus irmãos, aquele que se corrompe, como nós lemos ali no livro de Provérbios, que o inferno nunca se farta, meus irmãos. O Senhor nos deu a vida, Ele diz, guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Nós precisamos guardar a nossa coroa, aleluia. Muitos acham que trabalhar, vou trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer um pé de meia, preciso dar o melhor para o meu filho, preciso dar o melhor para o meu neto. Meus irmãos, sem Jesus, vão tudo para o inferno. E não vai adiantar nada o seu trabalho, foi tudo em vão, tudo vaidade. Quer ouvir? Então ouça. É isso. Sem Jesus, meu irmão, o que você pode dar de melhor para a tua família é a salvação. É a salvação. É melhor, meus irmãos, nós sermos humildes, pobres, mas a nossa casa ter paz, ter Jesus, do que estarmos cheios de despojos dentro da nossa casa e uma casa cheia de contenda. Uma vida cheia de contenda. As pessoas têm tudo,
Tem tudo. E tem a contenda também, tem a perturbação, porque vive debaixo de uma opressão espiritual. Mas Jesus nos chamou para vivermos uma paz que só Ele pode nos dar. Uma paz exatamente no qual nós entregamos nossos caminhos ao Senhor, confiamos nele. É o Senhor que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações. Aleluia. E nós precisamos aprender a andar com Jesus. Nós vemos que depois da morte de Josué, o povo andou pervertido, desviado exatamente dos caminhos do Senhor, e houve uma opressão dos inimigos sobre o povo de Israel. Mas é tremendo que Deus sempre levanta o libertador. E Deus se levanta para nos libertar. É tempo de libertação. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Deus levantou a Débora como profetisa. Glória a Deus. E Deus revela que vai libertar o povo. Aleluia. Mas Deus manda ela chamar Baraque, para que Baraque seja o libertador do povo. Quem era Baraque? Baraque era um líder, meu irmão, do povo das tribos de Israel. E Baraque, ele foi proclamado ali por Débora para libertar as tribos do norte, meus irmãos. Estava debaixo exatamente de uma opressão estrangeira. Mas Baraque não quis ir sozinho. E ele disse para Débora que se ela não fosse com ele, ele não iria. É tremendo, né, meus irmãos? Débora sabia que Deus ia entregar exatamente os inimigos na mão de um homem. E mandou exatamente chamar Baraque, que era um líder. E naquele momento nós vemos que Baraque diz para Débora que se ela não fosse, ele não iria. Mas nós vemos, meus irmãos, que na verdade, muitas vezes Deus, Ele quer nos libertar. Baraque sabia exatamente que Débora era uma mulher de Deus, Débora era uma mulher que andava com Deus, aleluia. E Débora foi usada por Deus exatamente para levantar Baraque como libertador ali, como líder. Mas Baraque também tinha uma visão espiritual e cria que Deus falava através de Débora, aleluia. E Baraque não queria ir sem a presença de Deus, porque Débora representava a presença de Deus. Aquela mulher realmente, ela invocava o nome do Senhor. E o Senhor se revelava a Débora, glória a Deus. E nós vemos, meus irmãos, é tremendo quando Deus nos dá uma direção, quando nós queremos andar na presença de Deus, fazer as coisas de Deus. Baraque sabia que ele precisava ter a presença de Deus, porque se Débora estivesse com ele, a presença de Deus estaria na sua vida. Se ele precisasse consultar a Deus, ele sabia que Débora tinha uma comunhão com Deus. Então tudo que ele precisasse fazer, ele sabia que Débora estaria com ele, meu irmão. Então ele disse, se a Débora não fosse, ele não iria. E eu digo, meus irmãos, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós orarmos, meus irmãos, nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos orar para que Deus nos dê a direção para tudo que nós vamos fazer, meus irmãos. Tudo que nós vamos fazer, nós temos realmente ver se Deus está nesse negócio. Se Deus está nesse negócio, meus irmãos. Porque muitas vezes nós montamos um negócio, passamos uma vida toda trabalhando e quando chega no final foi tudo em vão. Só canseira e enfado. Porque se Deus não edificar a casa, meus irmãos, em vão trabalham os trabalhadores. Se Deus não edificar a nossa vida, nós estamos correndo exatamente atrás do vento, correndo atrás das vaidades, meus irmãos. Eu pergunto, será que o caminho que você está tomando está na direção de Deus? Ou você está andando pelos propósitos da tua vida? Não, eu tenho feito aí, tem dado umas coisas certas. O fato das coisas dar certo, meus irmãos, não quer dizer que Deus está na nossa vida. Muitas vezes as pessoas, aí nós pegamos os bandidos, roubam tantos bancos, dão tanto certo, tão certo, estão até prosperando, um roubo atrás do outro, a polícia não pega, estão escondidos, vivem tantos anos gastando dinheiro roubado, uma vida próspera. Meus irmãos, a gente precisa realmente colocar nossa vida na presença de Deus e ver tudo que nós estamos fazendo se está na direção de Deus, meus irmãos. Por isso que eu falo, um povo sem profecia, ele se corrompe, meu irmão. Um povo sem a palavra de Deus, ele se corrompe. Nós vemos que até Salomão,
Quando ele começou a dar ouvido para suas mulheres, ele se deixou corromper. Nós não podemos se deixar corromper, meus irmãos, pelas coisas do mundo. Não podemos deixar nos corromper. Temos que ficar firme em todo o tempo na presença de Deus. Aleluia. É tempo de mudar. E o que mais corrompe a vida do cristão hoje são os maus costumes. Você vê que os filhos é o que perverte mais os caminhos dos pais. Os netos. Porque os pais ficam com receio de repreender os filhos e acabam aceitando muitas abominações, muitas coisas erradas, e daqui a pouco estão concordando com todos os seus erros. Como Salomão se deixou levar pelas mulheres. Nós temos que ser igual a Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um líder, meu irmão. Ele não se deixava corromper por nada. Não podemos nos deixar corromper por nada, porque todo mau costume, todas as más conversações, elas corrompem, meus irmãos. E nós não podemos realmente, nós fomos chamados para ser separados, não contaminados, separados. Nós vemos que Salomão, ele foi um jovem criado ali na palavra de Deus, um homem temente a Deus, mas que as más conversações corromperam seu coração. E nós não podemos deixar o nosso coração se corromper, meus irmãos. Não podemos se corromper pela mulher, não podemos corromper pelo homem, não podemos se corromper pelos filhos, nem pelos netos, meus irmãos. A palavra do Senhor tem que habitar verdadeira e nós temos que ser verdadeiros, porque se nós começarmos a nos deixar a levar pelo engano, pela corrupção, pelo fato de queremos agradar, meus irmãos, e realmente não corrigimos, meus irmãos, estamos sendo mentirosos. Estamos vendo os filhos fazer as coisas erradas, estamos vendo que os filhos não estão convertidos e nós nos calamos. Olha isso que Deus está falando. Não podemos nos calar, meus irmãos. Não podemos nos calar. Se vocês se calar, eles vão se corromper mais. Porque um povo sem profecia, sem revelação, ele se corrompe, meu irmão. A palavra de Deus não pode sair de dentro da sua casa. A palavra de Deus tem que estar na sua casa. A palavra de Deus tem que estar no meio da vida dos teus filhos, meu irmão, em todo o tempo. Aleluia. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra, insiste, quer no tempo ou fora do tempo. Temos que pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Você ama o teu filho, você ama a tua filha, você ama, prega a palavra, repreende, meus irmãos. Temos que ter amor, sim, temos que ter amor, mas temos que falar da palavra de Deus em todo momento, temos que pregar a palavra de Deus em todo momento. O que adianta? Nós temos um tempo, meus irmãos. Se você que tem essa convivência com o teu filho, se você tem essa convivência, se você realmente não usa deste poder que Deus te deu, aleluia, como líder. Você é um líder, você é uma líder, minha irmã, dentro da sua casa. E não deixe o seu coração se corromper pelas fraquezas. As nossas fraquezas, nós nos acovardamos, não queremos chatear, não queremos entristecer, mas temos que falar. Temos que falar da palavra de Deus em todo momento. Deus nos levanta exatamente para expulsar. Nós temos que... Baraque foi levantado exatamente como um líder para libertar ali as tribos do norte de Israel. Nós vemos, meus irmãos, que havia uma opressão estrangeira sobre a vida do povo de Israel. Sabe o que acontece, meu irmão? A maior opressão que nós lutamos é a opressão do mundo. É uma opressão estrangeira. Por quê, meus irmãos? Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros neste mundo, meus irmãos. E nós não temos mais realmente que buscar os costumes mundanos. O Senhor nos chamou para sermos separados. E nós temos realmente que lutar contra toda opressão estrangeira, meu irmão. E Deus está te levantando para você realmente libertar a sua casa. Tirar toda esta opressão estrangeira. A opressão estrangeira é a opressão que vem do mundo. Os costumes malignos que estão no mundo, meus irmãos. O escárnio do mundo, meus irmãos. Essas más conversações que estão no mundo, que corrompem os corações. Nós somos santos, meus irmãos, um povo separado, um povo realmente para não se contaminar com todas
essas aberrações que estão aí, aleluia. Deus te chamou e o Senhor te chamou como líder exatamente para libertar o teu povo, aleluia. Deus vai libertar a sua casa através da sua vida, aleluia. Mas você realmente tem que se revestir exatamente das armaduras de Deus para derrubar todo esse exército que eu venho oprimir a tua vida, aleluia. Vem oprimir a vida dos teus filhos, vem roubar a vida dos teus filhos, para fazer eles se contaminarem com o mundo, com as coisas do mundo. É tempo de libertação, porque Deus está chamando você para libertar a tua casa, para colocar em liberdade, libertar das garras do inimigo, libertar da morte espiritual. Meu irmão, minha irmã, é tempo de abrir os nossos olhos. Você está ouvindo a rádio porque Deus está abrindo o seu entendimento, a sua visão, e está te dando direção. Não podemos nos aceitar, porque Deus, Ele tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo da escravidão, mas o povo ainda estava contaminado com os costumes do Egito. E Deus levou eles exatamente para o deserto, para provar os seus corações, meus irmãos. E o povo ainda, Deus tirou ele do Egito, mas o coração do povo ainda estava no Egito. O coração do povo ainda estava no Egito, meus irmãos, porque quando eles passavam pela prova, eles murmuravam, porque eles diziam que no Egito tinha todas as coisas e que eles estavam passando a provação. E eu digo, meu irmão, sabe o que está acontecendo hoje? Deus chamou o povo para sair do mundo, mas o coração do povo está no mundo. O coração do povo está no mundo, meus irmãos. Enquanto o coração do povo está no mundo, meus irmãos, eles vivem na natureza humana. Porque nós precisamos sair exatamente do mundo para viver o reino de Deus. Aleluia. Nós precisamos viver o reino de Deus aqui na terra e precisamos ser separados. Nós não podemos mais nos contaminar, meus irmãos, com as más conversações. Temos que vigiar em todo momento. Nem tudo que diz igreja é igreja, meu irmão. Tá? Porque hoje nós vemos que Satanás está montando os seus templos dentro do mundo, meus irmãos. Aceita Jesus e continua no mundo. Aceita Jesus, você não precisa sair do mundo não. Aceita Jesus, continua no pecado, continua na mentira, continua no escárnio, continua na tudo. Você não precisa sair do mundo, é só você usar o nome de Jesus. Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? E eu tenho pregado. Elas só acrescentam Jesus na sua forma de vida. Olha, parece assim, usa o nome de Jesus que Deus vai te abençoar. Usa o nome de Jesus que Ele vai te abençoar. Invoca o nome de Jesus que Ele vai te abençoar. Esse nome é santo, meu irmão. Esse nome é santo e nós temos que invocar Ele com a pureza de coração, meus irmãos. Porque eu digo, não adianta invocar o nome do Senhor em vão. Não adianta você ficar invocando o nome do Senhor na prostituição, na mentira. Não adianta, meus irmãos. Eu digo, quando você invocar o nome do Senhor com a pureza do coração, meus irmãos, a tua oração realmente ela é atendida. Deus move e Deus quer mover na tua vida, minha irmã. Aleluia. Não é dizer que eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou católico. Meus irmãos, se realmente dentro de nós não tiver essa libertação que Jesus veio para nos tirar exatamente do mundo. Jesus veio nos tirar do mundo para levarmos para o seu reino. Um povo separado, um povo santo. Um povo exatamente que invoca o nome do Senhor. Um povo que se aparta de toda abominação, de toda contaminação. Um povo separado, aleluia. Um povo que ama, um povo que tem misericórdia. Um povo que prega a palavra de Deus, mas um povo separado, meus irmãos. Um povo que não se envolve com a política, que não se envolve com a mentira, que não se envolve com o engano. É um povo separado, um povo que foi separado para pregar o reino de Deus. Um povo cheio da unção do poder de Deus, aleluia. Um povo que não está na confusão, um povo que não está na mentira, um povo que não usa de engano, um povo que fala a verdade, aleluia. Um povo que tem uma palavra sim, sim, não, não, aleluia, glória a Deus. É esse povo que o Senhor levantou
para andar em verdade com Deus, andar em espírito em verdade, glória a Deus, para que todos que estão de fora olhem para nós e falam verdadeiramente, ali tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, porque eu não vejo uma mentira, eu não vejo uma maledicência sair da boca, eu não vejo uma fofoca sair da boca, eu não vejo nada de errado sair daquela pessoa. Aquela pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Mas muitos estão escandalizando, meu irmão. Nós temos que se voltar ao verdadeiro evangelho. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus, meus irmãos. Ainda que tenhamos que sofrer os danos, os açoites, ainda que temos que ser humilhados, mas o Senhor diz que nós somos bem-aventurados quando somos humilhados, perseguidos por causa do seu nome. Meus irmãos, nós andamos acima de todas as coisas já não nos atacam mais, porque estamos mortos, meus irmãos. A nossa natureza está morta, os nossos sentimentos estão mortos. Precisamos perseverar até o fim, precisamos estar revestidos desta glória de Deus, desta unção do Senhor. Aleluia, é tempo de ser moldado, é tempo de moldar a nossa vida, meus irmãos, é tempo de crescer espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Deus quer mudar a sua casa, Deus quer mudar a sua vida. Não vos conformei exatamente do jeito que o inimigo. Parece que muito, eu não vou falar mais nada, não tem mais jeito. Eu digo, tudo é possível aquele que crê, meu irmão e minha irmã. Deus muda, Deus transforma. Deus quer mudar a vida da sua casa. Você precisa crer, você precisa exatamente se fortalecer no Senhor. Não se entrega à derrota, não se entrega. É tempo de se voltar ao Senhor, se revestir de toda a armadura, para Deus fazer exatamente e moldar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. O poder e a glória de Deus, aleluia, está sobre as nossas vidas. Nós só precisamos crer, glória a Deus. Vamos crer no Senhor, vamos invocar o nome do Senhor, vamos andar na presença de Deus, glória a Deus, porque o Senhor exatamente, Ele envia o seu exército ao nosso favor para derrubar a opressão que o inimigo tem feito nas nossas vidas e nos libertar. Aleluia, glória a Deus. É tempo de libertação, é tempo exatamente de expulsar o exército estrangeiro da nossa família, da nossa casa, dos nossos caminhos, para que o Senhor reine, para que o poder do Senhor esteja sobre as nossas vidas, a unção, o poder e a glória. O Senhor que te cura e te liberta e quebra a opressão e desfaz exatamente os encantamentos. Toda ferramenta, toda arma contra a tua vida não vai prosperar, porque em nome de Jesus nós neutralizamos as ações agora, que essas forças tenebrosas das hostes espirituais do mal sejam neutralizadas contra a tua vida, porque Deus, Ele desfaz com o sopro, aleluia, pelo poder do nome de Jesus agora. O Senhor que te liberta, que te dá cura, o Senhor que toca nos teus ossos, toca em cada membro do teu corpo, aleluia, glória a Deus. O Senhor toca, alabaxaramanassi andecóbia, recanaia suriandrecóbia, aleluia. O Senhor que vai tocando a cada junta, glória a Deus. É o Senhor, aleluia, que vai tocando no seu corpo, no seu rim, no seu sangue. É o Senhor que tira a infecção, a inflamação e te dá vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, temos que ficar no caminho do Senhor fiel. Precisamos ser fiel. Ele é fiel, e se nós permanecermos nele, ele vai ser fiel para conosco. Amém? Então creia somente. Aleluia. Deus te abençoe. Fica na paz. Vai lá no mural. Glória a Deus, irmãos, que deixa o recado. Deus abençoe. Continue ligado com a gente. Amém? E a todos que estão conectados, em nome de Jesus. Amém.